Amém? Versículo 30. E a palavra diz assim: tendo partido dali, caminharam Jesus e os seus discípulos pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Pai amado, te louvamos pelos louvores, pelas ofertas, pelas vidas que estão aqui hoje. Obrigado, Deus, por ter-nos trazido até este lugar em paz, em segurança. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra, Senhor, flua agora através da minha vida pelo teu Espírito Santo, e todos nós sejamos alimentados, abençoados, renovados pelo poder da palavra. Assim, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os irmãos se assentem. Jesus estava pela Galiléia, ele já estava ali no fim da sua caminhada, já indo em direção para a sua crucificação, e diz que no caminho ele não queria que ninguém soubesse. Jesus fazia isso. Jesus, quando ele queria ensinar os seus discípulos, ele os chamava de canto e conversava com eles, algo que era essencial que eles prestassem atenção e atentassem para aquilo. Então, ele os levava de lado e falava: olha, presta atenção, porque vocês são meus discípulos, vocês têm que aprender para fazer igual. Então, queridos, discípulos de Jesus faz aquilo que Jesus faz. Amém? Discípulos de Jesus faz aquilo que Jesus faz. Nós todos somos discípulos de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Discípulas de Jesus, discípulos de Jesus. E ali então ele começa a ensinar, ele traz ali a eles uma palavra que deixa eles meio confusos. Ele diz assim: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ressuscitará ao terceiro dia. Nós não podemos incriminá-los por não ter entendido essa palavra, porque se isso fosse algo antes de Jesus, e nós ouvíssemos essas palavras, nós também ficaríamos da mesma forma. Mas o que é isso que o Senhor está falando? E o fato simplesmente de eles não entenderem, isso não quer dizer muita coisa, porque muitos de nós aqui, inclusive pastores, presbíteros, às vezes lemos coisas e não entendemos. Mas isso não quer dizer que eu não sou crente, eu não tenho fé. Não é isso. Muito pelo contrário. Mas o problema é o que veio depois desta palavra, que diz assim, que eles não entendiam esta palavra. E o problema está aqui. E receavam em interrogá-lo. Aí é o problema. Porque não entender é normal, é natural, nós não sabemos tudo. Mas não querer entender, isso é perigoso, isso é sério. E a palavra de Deus tem que ser entendida. Não podemos, lemos, não entendemos e tratar disso com displicência, com indiferença, ou nos acomodarmos e dizer: depois alguém me ensina. Não. O desejo no nosso coração de querer entender a palavra de Deus, é isso que faz com que Deus abra os nossos olhos. E como é que nós vamos entender? Entender ou não entender é só para quem lê.
Porque quem não lê, não vai entender nunca, certo? Então, você precisa, em primeiro lugar, para criar essa dúvida no teu coração, precisa ler. Pergunta para o teu irmão para o lado aí, fala assim para ele, você tem lido a Bíblia? Não responde não. Não precisa. É só para te dar uma chacoalhadinha aí. Então, se você não lê, você não vai ter dúvidas. Você vai falar, não, eu não tenho dúvidas. Aí você vai falar, poxa, mas não, é que eu não leio. Isso não é uma vida de cristão. Você precisa ler, e muitas vezes você vai chegar nesse ponto e vai dizer, não entendi. A leitura da palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Alimento para a nossa vida. Sem alimento, nós vamos definhando e vamos ficando fracos na fé, no amor, na esperança, porque você não alimenta a tua alma, o teu coração com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos alimentá-la todos os dias, porque senão ela fica fraca. Se você alimenta com coisas que não edificam, a tua alma vai ficando fraca na fé, ela vai se distanciando, vai esfriando. Então nós não podemos, se você depende do que você alimenta a tua mente, o que você tem visto, o que você tem lido, do que você tem se enchido. A palavra diz para nós enchermos do quê? Enchei-vos do meu? Vocês estão com fome? Vamos de novo. Enchei-vos do meu Espírito. Então, o que tem que alimentar a minha vida é o Espírito de Deus. Por que o Espírito? Porque a palavra só vem pela revelação do Espírito Santo. Porque você pode ler a Bíblia, pode conhecer a Bíblia, pode citar versículos inteiros de cor e não conhecer a Bíblia. Você vai conhecer a palavra, mas por trás da palavra, dentro da palavra, no âmago da palavra, está Jesus Cristo. Então, conhecer a palavra não é suficiente. É preciso conhecer a revelação da palavra. E esta revelação só vem através do Espírito Santo. E aqueles discípulos ouviram e ficaram com receio de perguntar, mas Jesus, o que o senhor quer dizer com isso? Ora, queridos, isso não é pecado. Então, quando você for ler a palavra, antes de ler, ore e peçam a Deus revelação do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós e de lembrar de vós nas minhas orações e de pedir a Deus que vos dê o espírito de sabedoria e revelação. Ele pedia isso por quê? Porque ele queria que aqueles que ele pregava a palavra, eles entendessem o que ele estava pregando. Para que ele não passasse, anunciasse a palavra e o povo ficasse sem entender o que eles falavam. Porque podia ser até um belo discurso. Mas o discurso de Paulo, ele diz, não venho a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de palavras de poder do Espírito Santo de Deus. A palavra dele saía com o Espírito, mas nem sempre quem ouvia tinha a revelação do Espírito. Por isso, ele pregava e orava pelo povo para que Deus desse a eles revelação e sabedoria na sua palavra. Então, quando você for ler a palavra, você ora e peça, Senhor, dê-me agora revelação e sabedoria na tua palavra, para que eu não seja como aqueles discípulos que não entenderam e ficaram com medo de perguntar. Olha, pelo menos a curiosidade tem que estar no teu coração. Isso é o mínimo, é coisa humana. Mas o interesse, a paixão pela palavra, o amor por Jesus Cristo tem que nos levar a entender a palavra. E ao invés de entender, eles preferiram falar de outras coisas. Eles podiam até, entre eles mesmos, e dizer, você entendeu alguma coisa?
E outro vai dizer, eu não entendi, você, mas o que ele quis? E dialogarem sobre a palavra. É isso que você vai fazer na escola dominical. A escola dominical é para dialogar sobre a palavra. Você vem aqui no domingo, você acorda cedo, roda lá os seus 2.000 quilômetros que você gosta de fazer toda manhã, aí vem para a igreja. Né? Vem para a igreja e vai aprender o quê? A palavra. E aí quando você não entender, você levanta a mãozinha e fala assim, não, posso fazer uma pergunta? Você faz uma pergunta. Isso mostra para Jesus o teu interesse pela palavra. Amém? Palavra. E ao invés disso, o que eles fizeram? Preferiram comentar sobre outras coisas. Falar sobre outros assuntos. Olha, vamos deixar isso aí para lá, isso é meio complicado, nós não vamos entender mesmo. Então, olha, vamos falar outras coisas. Coisas que não edificaram a vida deles. Coisas que não trouxeram crescimento para a vida deles. Mas sabe o que aconteceu? Eles estão do lado de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, proclamado ali entre os judeus como o Rei dos judeus, e eles então esperavam aquele que seria o Rei, e esperavam um Rei que fosse derrotar todos os inimigos, e eles já começam na mente deles assim, bom, quem será que vai ficar do lado dele? Quem será que de nós vai ser o maior? Eu quero ficar do lado direito. Teve até uma mãe que chegou e falou, Jesus, permita que meus filhos sentem um à direita e um à esquerda do Senhor. E eu disse aqui, ele podia ter respondido, faz o seguinte, vai sexta-feira, lá no Monte da Caveira comigo, eu ponho um na cruz do lado direito, outro na cruz do lado esquerdo, vê se eles querem. Ah, não, mas aí não, Jesus. Eu queria que ele sentasse no trono. E às vezes nós queremos sentar no trono, mas não queremos pagar o preço de chegar ao trono. E tem que buscar na palavra de Deus, para se chegar face a face com Deus. E ao invés de falar coisas que fossem edificantes, que trouxessem a luz daquela palavra que Jesus trouxe, eles começaram a disputar entre eles, quem seria o maior, quem estaria ao lado de Jesus, quem seria o braço direito de Jesus, quem estaria lá no palácio com Jesus. Mas Jesus não tinha palácio, ele era o rei, mas não tinha palácio, porque o reino dele não é deste mundo. E quantas vezes muitos, ao invés de falar de palavras que edificam, falam palavras que contaminam a alma e o coração. Palavras que às vezes ferem, às vezes magoam, às vezes traz dissensão. E isso são essas circunstâncias que nós ficamos procurando nos desviar do Evangelho e buscar outras coisas como eles buscaram. Gastam mais tempo na TV do que lendo a palavra. Gastam tempo no Facebook, mas sequer param 10 minutos para uma oração. Fica na internet horas, mas não dobra o joelho 10 minutos para falar com Deus. E Deus fala, lá em Gênesis, que eu preguei outro dia, a palavra diz assim, e disse Deus a Moisés, e no versículo 2, e falou novamente Deus a Moisés. Deus fala com você, e se você não ouve, ele vai falar de novo, e se você não ouvir, ele vai falar de novo, até você parar e ouvir e falar, fala Deus, e Deus vai falar com você. Samuel por 3 vezes, o que é? Foi lá no profeta, o senhor está me chamando, Eli? Não fui eu não. Voltou pela segunda, não foi mais. O sacerdote experimentado falou, vai lá, Deus quer falar com você. Então, quando você der oportunidade, todas as vezes que você falar com Deus, Ele vai ouvir. E Ele quer, da mesma maneira que todas as vezes que Ele falar, Ele quer que você ouça também. Isso é respeito, em primeiro lugar. E em segundo lugar, é amor pela palavra, por ouvir Jesus Cristo falar ao nosso coração. Então, queridos, eles não entendiam, e o pior, tinham receio de perguntar. Certa vez, lá no livro de Atos, no capítulo 18, Deus vai lá e
toca no coração de Filipe e fala: Filipe, eu tenho uma missão para você. Vai lá que tem alguém que está precisando da tua ajuda. E ele vai e encontra quem? O eunuco lendo a palavra. Que palavra? Livro de Isaías. E ele então chega ali e o eunuco diz para ele, e ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Vou perguntar para você. Você está entendendo o que você está ouvindo? Você está entendendo aquilo que você tem lido todos os dias na palavra de Deus? Porque quando você abre a palavra, Deus tem que falar com você. Porque Deus fala de diversas maneiras. E a principal delas é através da sua palavra. E a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Jesus Cristo falou assim: se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como é que alguém pode ser discípulo e não conhecer o seu mestre? Como é que alguém quer ser discípulo, mas não quer seguir o mestre? Como é que alguém pode ser discípulo e não ouve aquilo que o mestre fala? Então, para ser discípulo de Jesus, temos que ouvir a sua palavra. E sabe que aquele eunuco respondeu: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Por que ele respondeu isso? Porque ele não tinha o Espírito. Mas quando Filipe começa a ensiná-lo e a pregar, o Espírito de Deus entra naquele coração. E ele então recebe, eu creio, naquele momento, o Senhor como Salvador da sua vida. E Filipe deve ter dito para ele: olha, se você crer e for batizado, você vai ser salvo. E ele falou: eu quero isso para mim. O que me impede de ser batizado? Olha, queridos, nós temos que ser como ele. Ouvir a palavra entrou no teu coração, diga: eu quero Jesus, eu quero mais a cada dia do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem muito mais abundantemente para me dar, do que aquilo que eu estou pensando ou pedindo. Então, se Ele tem para te dar muito mais, não seja mesquinho, peça, vá a Jesus, se derrame aos pés dEle, e espera que Ele vai derramar sobre a tua vida a bênção sobre você. E aqueles homens não souberam fazer isso. Então, Jesus, acompanhando aqueles homens, Ele não ouviu o que eles diziam. E Ele chega para aqueles dois e diz assim: olha, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Não sei se vocês concordam comigo. Vamos combinar, mas Jesus sabia o que eles estavam discutindo, sabia? Você acredita que se eles tivessem: olha, Jesus realmente fez cada milagre, glória a Deus, olha, eu não entendi direito aquela palavra, mas Ele é o Rei dos Reis, como eu amo meu Jesus. Você acha que Jesus ia perguntar alguma coisa? Sabe por que Jesus perguntou? Porque Ele sabia que eles não estavam fazendo aquilo que agradava a Deus. Quando Deus te perguntar alguma coisa, Deus tocar no teu coração, para, pensa, fala que seja que Jesus está querendo. Pedro, o que dizem os homens sobre mim? Olha, uns dizem que o senhor é Elias, um dos profetas. Mas Jesus não queria saber o que os outros diziam. Ele queria, na verdade, saber: e vocês, o que dizem que eu sou? Ele queria saber, era essa a pergunta. Ele queria saber exatamente quem era Jesus na vida dos seus discípulos. E eu faço essa pergunta para você: quem é Jesus na tua vida? O que Ele tem sido para você? Mas não: olha, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Isso eu sei, e creio que todos aqui sabem. Eu quero saber assim, na segunda-feira, 10 horas da manhã, quando aquele dia cinzento, Jesus continua sendo Jesus na tua vida. Jesus continua sendo aquele que vai à frente, abrindo as portas e te dando coragem para enfrentar a segunda, terça, quarta, quinta, falta d'água, poluição, corrupção. Olha, nós somos bombardeados de coisas ruins, mas somos abençoados por coisas boas. Aquilo que Deus nos dá é muito mais do que o mundo
isso aí. Porque, sabe, se você andar desanimado, abatido, triste, chateado, você tem que fazer, dobrar o joelho e pedir: Jesus, muda a minha vida, porque eu não posso continuar assim não. Então Jesus sabia que eles estavam conversando. E Jesus sabe o que você está pensando aí hoje. Ele sabe o que está passando aí no teu coração. Talvez ele ainda vai perguntar para você: por que você está pensando nisso agora? Põe os olhos em Cristo. Descansa o teu coração. Deixa Deus ser Deus na tua vida. E você vai ver grandes transformações que Deus vai dar. Pode durar um dia, uma semana, um mês, mas o controle é de Deus. Ele está no controle de tudo. Eu creio que na hora certa Deus vai mudar a chuva. Eu creio que na hora certa Deus vai pôr a mão na situação desse país. Não vai ficar bom, não. Não vai ficar bom. Vai ficar bom um dia, quando Jesus voltar. Esse dia vai ser maravilhoso, tremendo. E a igreja vai ficar vazia. Pela primeira vez nós vamos ficar felizes porque a igreja está vazia. Naquele dia que Jesus voltar. E Jesus então começa a perguntar para ele: por que vocês estavam conversando? Sabe o que eles responderam? Nada. Eu não tinha o que responder. Às vezes a gente não tem o que responder. Às vezes a gente faz coisas e fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que isso aconteceu na minha vida? E não temos resposta para dar para Deus. Mas Ele, pela sua misericórdia, Ele não vai deixar você desanimado. Sabe, certa vez perguntaram: Jesus, qual é o grande mandamento? Olha, o mandamento é amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. E o segundo, Jesus? Olha, o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo é, quanto mais próximo ele tiver, mais você tem que amar. E todos que estiverem próximos, amem. E eles talvez tenham ficado até talvez meio preocupados com a resposta de Jesus. Poxa, mas amar o meu próximo, amar o meu próximo. E eu creio que aqui Deus está falando como amar o teu próximo. Abra a tua Bíblia em Mateus 25. Palavra Mateus, no capítulo 25, lá no versículo 35. Nós vamos ler. E a palavra diz assim: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Isso é amar o teu próximo. Isso é amor ao próximo. Sabe, qual é o nosso problema de amar o próximo? É que nós antes julgamos o próximo para saber se vamos amá-lo. Porque nós não ouvimos a palavra. Jesus disse: quando fizestes a estes, fizestes a mim. Então nós temos que olhar para quem fazemos. Nós temos que ver Jesus no próximo. Porque aí então você vai poder cumprir na tua vida o segundo mandamento de Jesus, que é amar o teu próximo.
Eu tenho dito aqui para os irmãos aqui na igreja, queridos, se você vai fazer alguma coisa, esperando aplauso, tapinha nas costas, holofotes, esquece. Não tem. Mas eu garanto para você, se você fizer para Jesus, Ele vai ver tudo que você faz. Tudo que você faz. E há um galardão para quem faz isso. Há uma bênção para a vida daqueles que fazem desta maneira e entendem. Então eu fico pensando, por que será que tantas famílias vivem em desunião? Tantos problemas hoje familiares nos lares, nas igrejas. Tantos problemas de trabalho, porque nós não colocamos em prática a palavra na nossa vida. Nós não olhamos o nosso irmão como fazendo a Jesus. Nós primeiro julgamos e queremos fazer justiça antes de fazer como se estivéssemos fazendo para Jesus. Eu tenho acompanhado um casal que não é aqui da igreja. E há 2 meses ela vem me pedindo: pastor, me ajuda, socorre, o casamento vai acabar, meu casamento vai falir, meu marido não está endemoniado. E nós temos orado por telefone, temos conversado, temos falado. Mas essa semana passada, eu perguntei para ela assim, comecei a fazer algumas perguntas sobre o tratamento do seu marido para com ela. Eu falei, isso não é tratamento do ser humano. Eu não estou falando nem de cristãos, eu estou falando de ser humano. Eu perguntei para ela assim, você quer realmente ficar com ele? Ela ficou muda no telefone por um tempo. Eu falei, querido, seu marido não quer ele nunca teve um encontro com Deus. Porque se ele visse a palavra de Deus, que ainda que você não fosse a sua esposa, mas ele deveria te tratar pelo menos como próximo, fazer a você como se estivesse fazendo para Jesus. Eu não sei o que vai terminar isso. Eu não sei como vai acabar essa história. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Enquanto ele não entender a palavra de Deus, porque ir à igreja não resolve. A igreja precisa entrar no coração dele. A igreja é Jesus Cristo. Somos nós, cujo cabeça é Jesus. A cabeça dele está fora do lugar. Jesus não é o cabeça da casa dele. Como é que pode alguém fazer a obra e querer dizer que ama Jesus e fazer isso com alguém que você ama? Marido humilha a esposa trocando casamento por lentilhas, sócios que se enganam, filhos que não obedecem. Olha, isso tudo faz parte do contexto de fazer aos homens como a Deus fazendo. Faz parte de conhecer as Escrituras para fazer aquilo que Jesus diz que nós deveríamos fazer. Volta lá no livro de Mateus, no capítulo 24. No versículo Lucas 24. Lucas 24. Eu pus Mateus, importância.
Lucas aqui fala de 2 discípulos de Jesus que estavam andando caminho de Emaús. E aqui a palavra diz assim no versículo 14: iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que estava com aqueles 2 discípulos lá. É o mesmo. E veja como Jesus age quando nós não entendemos, quando nós estamos desapercebidos. Ele vai e te cutuca para que você desperte. Ele não vai te deixar desatento, ele não vai te deixar abandonado. E aconteceu que, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: a que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele que remisse Israel. Olha para mim. Eles tinham um pensamento e queriam que aquilo acontecesse do jeito deles. Olha, nós esperávamos. Eles conheciam a história toda, sabiam tudo o que tinha acontecido. Ouviram falar de Jesus, sabiam o que tinha ocorrido com ele, mas não conheciam a Jesus. Não conheciam a Jesus. Conheciam tudo sobre Jesus, mas não conheciam a Jesus. Às vezes tem pessoas que passam anos dentro de igrejas e não conhecem a Jesus. Sabe por quê? Porque não conhecem a sua palavra, não buscam, não têm o desejo ardente no coração de conhecer a palavra, o evangelho de Jesus e o Jesus do evangelho. Porque conhecer o evangelho, eu conheço muita gente que conhece muito bem. Aliás, conheci uma vez um advogado que foi difícil conversar com ele. Ele conhecia muito a palavra. De cor, sabia salmos inteiros. Mas nunca conheceu a Jesus. E morreu sem conhecer a Jesus. Às vezes é bom você se ter consciência de que jamais você vai saber tudo da palavra. Mas é importante que você tenha consciência que você sabe tudo sobre Jesus e conhece Jesus no íntimo do teu coração. Aqueles homens caminhavam, falavam de Jesus, falavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Conhecer a palavra é bom, é necessário, é preciso. Por isso que eu quero hoje que você saia daqui apaixonado pela palavra, para que você todo dia pegue a tua Bíblia e se alimente de verdade. E se por acaso você não entendeu o que ler, você fecha a Bíblia, ora de novo, pede: Pai, eu preciso do Espírito de revelação e sabedoria na tua palavra. Eu quero te dizer, você vai ter realmente uma experiência maravilhosa com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você seja um apaixonado pela leitura da Bíblia. E alguém um dia me perguntou: pastor, mas é proibido, não pode ler outros livros? Pode. E eu diria até que deve. Tem muitos livros bons, mas tem muitos livros que não deve não. É bom, se você não tem uma experiência aí em escolher livros, você primeiro perguntar para alguém uma indicação. Porque nem tudo que está escrito nos livros é bom.
Mas tem livros ótimos que foram revelações de homens e mulheres de Deus, que receberam revelação do Espírito Santo para a sua vida e colocaram ali no livro. E elas nos ajudam a compreender a palavra. Não é ruim não, não é pecado não. Mas, em primeiro lugar, leia a Bíblia. Por isso que eu quero te convidar para vir na escola dominical. Porque ela vai trazer para você um auxílio a entender a palavra de alguém que Deus deu revelação e sabedoria pelo Espírito Santo para ministrar para nós a sua bendita palavra. E você conhecendo a palavra, você vai poder ministrar, e aí você vai poder dizer, puxa vida, não pensei que era tão simples pregar o Evangelho. Tem gente que tem medo de abrir a boca. Aí eu não sei pregar, mas nós não nascemos pregadores. A palavra diz que Deus deu um para pastores, outros para doutores, mestres. Nem todos nós somos, mas todos nós somos pregadores do Evangelho. Todos nós temos que anunciar as boas novas, porque recebemos de graça. E a palavra disse, de graça dai. Vamos ficar de pé. Eu queria louvar o Senhor. Nós precisamos, Jesus.